O Marquês de Pombal à luz da filosofia ********* O Marquês de Pombal à luz da filosofia Angelina Vidal O Marquês de Pombal à luz da filosofia Lisboa Imprensa da Viúva Sousa Neves 65, Rua da Atalaia 67 1882 A Camilo Castelo Branco Escritor ilustre Estamos em pleno jubílio. Cada época traz o seu cunho característico de exagero, e tristes dos que se afoutam a soltar qualquer nota discordante no concerto da lisonja pública. No meio deste anêmico pés vibra ainda uma corda vocal, a última é a maledicência. Este facto patológico é porém de modo tal inofensivo, que minuciosamente estudada a sua etiologia, conclui-se que por única terapêutica deve aplicar-se-lhe o desprezo. Insultar é uma necessidade tão inerente ao organismo pátrio, que se o indígena não houver a quem fazer-o, insultar-se-ia a si mesmo. Não se combatem princípios, opõem-se abusos a abusos. A comunhão da liberdade não se admite cérebros livres, tem de anular-se a consciência, em honra do oportunismo. Para ser-se imortal pedem-se as credenciais aos monarcas da opinião, e inscreve-se o pretendente nos clubes do elogio mútuo, não é econômico, porque importa a dignidade dos candidatos, mas custa menos do que fazer-se eleger deputado de qualquer partido. Eu porém afasto-me dos microscópicos fetiches, para venerar tão só os privilegiados do talento, e tenho bastante valor para arrostar com os desdéns do enfatuamento ignaro. Democrata convicta, e evangelizadora do livre exame em ética, ciência e política, manifesto amplamente as opiniões do meu espírito, com a altiva independência de quem se habituou a superar os diques verminosos da sórdida mesquinhez. Por isso estendo fraternamente a mão ao glorioso mestre da pétrea língua, e saudando o fecundo engenho do atleta da literatura portuguesa, ofereço-lhe despretensiosamente estes humildes versos. Lisboa 30 de abril de 1882. Angelina Vidal. E um coro de ovações se eleva norte a sul, no seio do pés, palpita a festa ingente, mil ecos de alegria ondulam pelo azul, e a vaga popular circula vivamente. Que enorme vibração aos tristes galvaniza! Que fado deslumbrante a pétrea considera! Rasgo de valor que um mundo sintetiza. Estro que irradia a glória pela esfera. Gênio que assombra-se o coração do mundo. Talvez Dante ou Camões, talvez Diderot, ou Bacon, ou Voltaire de Stractar profundo, Feuerbach ou Galileu, Danton, Goethe, Rousseau. Oh não! A pétrea canta o atleta da realeza, o Hércules pujante, o pulso sem rival que punha até por terra as leis da natureza, mas que também erguia a fama nacional. Turibolizem pois o nome do gigante, incensem sem descanso o esteio da coroa, o facho da instrução, o dínio penetrante, que de um montão de cinza ergueu nova Lisboa. Cantei, democracia, o espírito do bravo, que o nível fez rolar por sobre a sociedade, prostrando o jesuitismo, ou libertando o escravo, quebrando a Inquisição às garras da maldade. Lisonja, ergue a Pombal um himno de louvores. Realça o que é brilhante, esconde o que é medonho. Cerrai a porta à história, ó novos pensadores. O mal não existiu, é falsidade, é sonho.
Segunda 9 horas, a cidade acorda sob um céu de cristalino azul, de transparente vil, movimenta-se a pouco a gente nas vielas, adornam-se com arte as donas e donzelas, e os sinos vão chamando os fervidos católicos aos festejos do templo, e aos cânticos simbólicos. Entoa o padre a missa, e os crentes, com respeito se curvam brandamente, habita em cada peito a prece fervorosa, os órgãos gemem notas que fazem palpitar as candidas devotas. Há como que um sereno e doce misticismo que leva os corações, em nuvens de idealismo, aos páramos do ignoto, aos veigos paradisíacos, onde a crença cultiva os lírios metafísicos. Nas praças, os peões laboram tristemente, e em uma gelosia um vulto sorridente espreita cuidadoso ao longo dos caminhos. Passa às vezes um nobre envolto em bons arminhos, e alinham-se na rua, à porta dos conventos, os novos com preguiça, e os velhos sem proventos. De repente, porém, um íntimo ruído se escuta assustador na entranha da cidade. Depressa lhe sucede horrível alarido, e um túrbido baquear, em toda a extensidade. Oscila cada prédio, e caem pelo solo desfeitos como em pós rios edifícios, e a mísera Lisboa, aflicta, polo a polo vomita o seu terror, por ígneos orifícios. Fogem as mães tremendo, os filhos junto ao seio, e correm a acolher-se aos templos do Senhor, mas eis que ao grande afã do seu materno anseio se expõe um quadro escuro e aterrador. Abobadas caindo em cima dos altars, e o padre surpreendido em meio dos cantares, sem voz, sem movimento, a par de uma Madonna que há muito se ostentava em seu painel de lona. Crianças a chorar, colunas em pedaços, soluços do estertor, e aqui e além uns braços sob as pedras surgindo e estrebuchando a custo. Nas ruas e jardins não é menor o susto. Rodou rapidamente o nível da desgraça. Só resta enorme entulho onde era a alegre praça, e os tectos ao cair nos crepitantes lamos, erguem línguas de fogo, em cálidos queixumes. Estala o velho tronco ao cedro gigantesco, e paira em tudo o horror mortífero e dantesco. E para acumular o quadro de aflições, o Tejo, sacudindo os pardos turbilhões, devora febrilmente as ruínas rescaldantes, e Lemo morto, e o vivo, em saltos delirantes, e abrindo o coração, sedento de vingança, abisma o forte, o fraco, o velho, a mãe, a criança. E como se o terror gerasse a crueldade, para opróbrio verais da crua humanidade, no caos tumulento anda essa imunda plebe que rouba, que assassina, e apenas se apercebe, sob as nuvens de fumo e pulsações do fogo. E o rei e o seu ministro? Acaso esse jogo da horrífica tormenta, o seu dia azul puríssimo ousaria esquecer um rei que é fidelíssimo? Quem sabe se terão caído do vai-vem. Salvou ó Jeová, o rei estava em Belém. Depressa chega ali a nova deplorável, aterra-se a nobreza, o facto lamentável envolve em lucto e pranto inúmeros varões. Entreolham-se a tremer, e logo as orações se elevam para o céu como espiras de dor. É o rei branco de susto, os filhos com pavor percorrem os salões, idiotas e perplexos. Mas fulgem em um olhar uns vividos reflexos, e um vulto erecto e firme encara de José Marques, murmura el rei, castigo de Deus é o horrível cataclismo.
E agora, que aflição! Que havemos de fazer em tal destruição? Arde toda a cidade, e estão vazios os portos. Salvemos quem viver, demos à terra os mortos. Ifem responde friamente o inimigo da utopia. E longe de invocar a Deus ou a Maria, expede ordens de cunho e toma árduas medidas, alenta sem delonga as perigadas vidas, corta os braços à chama, e tolhe o passo à fome, liberta o infeliz da angústia que o consome, e arre onde o devasso um roubo perpetrava, arre a forca bruta a morte o condenava. Anos depois surgia a nova capital em um trono que assentava em bases de cristal. Terceira, que burburinho é esse? O porto anda revolto. Que foi que se passou? Como é que invade a praça o povo irado e solto, se tanto laborou el rei, portel ó em bens e liberdade envolto? Se há tanto benefício, esforços tão visíveis em prol da causa pública, como podem brotar reprovações sensíveis? Como é que a ideia nública não acha na razão um dique de impossíveis? O povo é desgraçado, afirma a humana história, mataram-lhe o direito, e forçaram-no a seguir a negra sorte inglória, calado, contrafeito, pagando sem gozar, tecendo a alheia glória. Um dia, de repente, ergueu-se a reclamar, a ignara populaça. O monopólio rouba-a, era mister luctar. E logo, a plebeia raça reclama valorosa, em vez de suplicar. Mas o ministro excelso havia já disposto das coisas do alto douro, vivesse embora a pétrea em noite de desgosto. Os cofres tinham ouro. Que importa se a razão traz lágrimas no rosto? Por isso se indignou o esteio da realeza, e os raios da vingança fabrica muito à pressa, e envia com presteza à popular esperança fundada na intuição das leis da natureza. E após, hórrido insulto à crença humanitária. Por um delicto falso estende-se no porto a rede sanguinária, e o torpe cadafalso arranca friamente a vida ao triste paria. Crianças sem vigor, rojadas sobre a rua, forçaram-se a seguir o sacrifício humano, onde o valor recua, e a ver a mãe subir a via da amargura, e escarnecida e nua. E um homem venerando, um mártir impoluto que a consciência chora, o bom juiz do povo, um bravo resoluto, sereno como a aurora, lá foi também lançado à morte, ao chão do lucto. O que há que justifique o horror de teus suplícios? Que espírito medonho, não treme ao ver a morte, açoutes, e os exícios? Não julga que sai um sonho que um homem só, profunde em fim dos precipícios. Quem há que não palpite em plena indignação olhando um nobre velho manchado pela afronta, exposto à ímpia ação? Pondo um lastro vermelho, na terra onde semeia a íntima aflição. Quem há que não suspire, ao ver a mulher casta, violada em seu pudor, pendida em uma forca, e desnudada, e gasta nas ânsias do terror, maldita pelo algoz, que a sepultura arrasta. Se o homem fora um monstro, um tigre em sangue absorto, conquanto fora filho, havia de exprobar ao potentado morto o mortuário trilho que abriu com turvo afano no coração de Porto. Se a mãe fosse mais fera ainda que a leoa, conquanto fosse mãe, havia de olvidar o astro de Lisboa, para escutar além, o brado perenal que polo a polo soa. Arritens, ó povo luso, o rero que agora incensas, proclama ó democrata.
Mas pesa-lhe a injustiça, os ódios, e as sentenças idais se arrebata um nome que traduz as mais cruéis ofensas. E o Titan que esmagava assim, rude e febril, os braços da nação, os braços produtores, os ferros destruía ao escravo no Brasil, e baixava ao comércio os olhos pratécteres. Infando laborar. Contradição tamanha, que põe em um servidente um tumultuoso abismo, e nos traz à memória a flórida montanha que engendra no seu flanco o ígneo paroxismo. Homem. Desiste o ser supremo do universo quando é síntese só das leis da criação. És tu quem dás a luz, e estás na sombra imerso, proclamas o progresso, e dás a destruição. Exaures toda a força em busca da verdade, penetras com valor nos séculos remotos, e quando julgas ver a eterna claridade surge-te frente a frente um turbilhão de ignotos. Que vezes a inconsciência audine ou se avantaja. Que enfrene marulhar na lógica dos factos. E quando a aspiração em nuvens de ouro viaja, há de chegar enfim aos desenganos letas. Buscai por toda a esfera a perfeição preclara, o sol vigora a planta, o sol requeima o fruto, a chuva banha o solo, a chuva inunda a seara, a glória cria a fama, a glória tece o lucto. A ideia rasga a entranha à mãe comum, a terra, e tira-lhe do ser, minério, luz, sustento, mas rola sobre o campo o carro eril da guerra, e põe um muro espesso em face ao pensamento. Os ciclos do passado, erguendo o reposteiro, mostram em toda a linha o bem e a crueldade, e o homem preso à rocha, é distrancta e obreiro que agora incensa a treva, e logo a liberdade. Nos dramas do universo há sempre imitações, o fado é perenal, a forma é transitória, cada época produz idôneas mutações e há pontos de contacto a escurecer a história. Se um dia a raça humana atinge os lisos portos de seus nobres ideais, então, forte e sublime, escalpelando a luz, reiros, fetiches mortos, ver-lhe-á nos corações crescer a flor do crime. E então, em vez de honrar ministros, dínaras, em vez de pôr em um templo os grandes assassinos, dará seu preito eterno às leis universais, e à ciência e liberdade os mais sonoros himnos. Quarta vem rompendo a manhã, dizem as aves seus cânticos tranquilos e suaves. As perolas da aurora, sobre as flores, parecem lamentar ignotas dores, e a voz do pegureiro, nas calinas, de envolta com as frazes purpurinas com que o espaço sauda a humanidade, tem um cunho supremo de saudade, tem um eco de angústia tão sentida, como a corda de uma harpa, que, partida expande pelo ítar seus lamentos. Vem rompendo a manhã, nos movimentos dos múltiplos anseios luminosos que agitam sem cessar a humana artéria, e transformam as laides da matéria, parecem destacar-se uns sons dolosos, que a natureza arranca das entranhas, e que vibram no vale e nas montanhas. E contudo nos floridos caminhos balouçam brandamente os doces ninhos, e reflectem nas límpidas correntes as nuvens azuladas, transparentes, como um espelho brilhante da consciência, e as várzeas em virente florescência espalham pelo ambiente seus perfumes. Mas escutam-se ao longe alguns queixumes, mas um grande alvoroço se aproxima, e parece que a aurora desanima, que os doces rouxinoes tremem de susto, e pende a natureza o roseo busto. Quem é que vem então por essa estrada,
quando apenas desperta à madrugada. Que significa pois tanto tropel, que quer dizer a angústia tão cruel que pulsa arre no seio universal. É talvez um factor do negro mal, algum gigante audaz, filho da noite, algum Étala ou Nero, rijo açoute das cóleras divinas, e ilusórias, que vem correndo as turvas trajetórias do vício, do rancor, do ódio insano, até rasgar o peito ao ser humano. É um cortejo que segue, quem será? Já passam muito perto. Que numerosos são. Que vejo. Ah! Com passo frouxo e incerto caminha uma mulher, em desalinho, mais pálida que arminho. De um lado traz o padre, e de outro o algoz de ventas dilatadas e a estúpida expressão de um ser feroz. As brancas mãos ligadas, vêem roxas das horas matutinas, e das correntes finas. Cinge-lhe o corpo esvelto a elva infamante dos tristes condenados, e às vezes solta um ai tão lancinante, que tremem magoados os próprios corações mais rancorosos, e os monstros mais odiosos. Vem seguida dos filhos e do esposo, santíssima corte que vai cair também no seio iroso da vingativa morte, que o ministro do rei, fero e iracundo, arroja sobre o mundo. Chegam junto do poste, arre para tudo. O algoz, sem mais respeito bate no ombro a mártar, fica mudo o feminino peito, varado pela íntima agonia da infrene tirania. Levanta essa cabeça, infiel traidora. Ordena-lhe o carrasco, tu serás a primeira, que é senhora. E com medonho chasco procura, um por um, os instrumentos que servem aos tormentos. Vê Marquesa de Tavora era a triste, que é esplêndidas tenazes. Sabes quanta virtude aqui persiste? São para os teus rapazes. Aplico LHs na cara, mesmo em brasa, e faço-ta boa raça. E as torquises? São rijas de uma vez. Agarram como o breu. Hão de arrancar os olhos ao Marques, meu amo e senhor meu, e enquanto lhe correr o pranto amargo protesto que o não largo. Fidalga sem vergonha, olha os cutelos com que eu lhe parto as pernas. Agarro-lhes depois pelos cabelos, e lanço-os nas cisternas. Porém seu coração traidor, e infausto, dos corvos será pasto. Vá. Morre descansada, morre em paz, que eu mato os teus também. Vão todos para o monstro Satanás. E tu, que és boa mãe, deves nutrir os jubilos eternos por véus nos infernos. Mas ouve mais, teu corpo amado, sou eu que o amortalho nos farrapos do opróbrio e do pecado, e em cinzas o retalho. E para mor desprezo demonstrar atiro-as logo ao mar recaia em tua fronte todo mal, infâmia e maldição. Sepulte-se em um torpe lodaçal teu límpido brasal, e fique para sempre o nome teu mais vil que o de um judeu. A mártar, com a vista erguida ao espaço sofria silenciosa. Rodeia-lhe o pescoço o frio laço e a vítima formosa e ao ver fugir da vida os áureos brilhos só diz filhos, meus filhos. Ó mães! Que dor suprema isto traduz! Que turbida epopeia! Ó povo sofredor, foco de luz de onde irradia a ideia, medita, o que há de mais cruento e fero no coração de um Nero. Como é que desce tanto a raça humana?
Como é que um povo culto suporta resignado a mão tirana que lhe arremessa o insulto, e deixa ir esmagando sob as lousas as filhas, mães, e esposas? Horas depois os mártires morriam às mãos do indigno algoz, boatos na cidade percorriam porém a plebeia voz produz-se eternamente no vazio. Por isso, não se ouviu. El-rei dava audiência, ao seu ministro Feló Marques e Conde, o prêmio era brilhante mas sinistro, e a história ainda esconde os prantos que verteu, porque o terror sufoca os ais à dor. Contudo alguma coisa se levanta a protestar com ânsia, alguma aspiração sublime e santa, em firme relutância descobre às gerações os negros rastros dos portentosos astros. E chama-se consciência a eterna força, que os séculos correndo, sem que a linha traçada alguém contorça, faróis vai acendendo nos égulos do turvo precipício, onde faz ninho o vício. Em nome de essa força que defende o fraco, o pobre, a criança, gigante luminoso que se estende da morte à loura é esperança, é que eu reprovo a ímpia atrocidade da velha sociedade. Sou democrata e mãe, procuro um norte de liberdade e glória, aceito essa revolta ardente e forte que faz tremer a história, porém condeno o imano desvario que mata a sangue frio. Que a lei arvore o facho augusto do direito, e vá depois cravar nos íntimos do peito as garras da inclemência, que a lei fulmine a infâmia e seja mais infame que a vilte e prostitua, e contra a ignavia clame, revolta a sã consciência. Se o mísero infeliz que pelas praças dorme calcado pela dor, medita o crime enorme de procurar viver, se presa da aflição divaga pelas ruas, sem casa nem família, ao frio, as costas nuas, e os prantos a correr, se a esposa que implorou à sociedade honesta um meio de vencer a fome, e a sorte em festa, se encontra repelida, e para alimentar um filho, irmão ou pei, arranca o seu diadema, e sobre as lamas vai manchar-se, prostituída. Se o órfão que vede está a par do vício ignóbil, mais tarde é para o vício o nauseabundo móvel, se rouba e prostitui, como ousa revoltar-se a sociedade vil, se é ela quem provoca, e desbragada e hostil, perverte e não instrui. Que pensamento assiste aos monstruosos códigos? Se os papos, deuses, reis, no crime hão de ser pródigos, como é que a lei castiga um ser vidente e bom, que aclara a escuridão com o facho viril da leal revolução? Como é que a lei intriga? Como é que ela protege o roubador agiota, e arrasta na enxovia o desgraçado ilota que a fome fez baquear nos polegos do mal? Ó sociedade absurda! A voz da natureza, a lei há de ser surda e o ódio há de julgar. Matar uma mulher que é mãe, que é democrata, assassinar sem dó a esposa aristocrata, junto dos filhos seus, é por igual cruel, é por igual maldito. E havia de fazer chorar todo o infinito, se acaso houvera um Deus. Por mim, que oferto o culto ao que é sereno e puro, que adoro o bem sublime, e odeio quanto é duro, que não conheço a fé, protesto contra a morte infausta de Antoneta, de Sofia, Leonor, Roland, gentil atleta, de Távora e Corday. A mão que referenda o crime da injustiça, quando podia erguer da deletéria liça um sol ou um jasmim, assigna, sem pensar, o perenal deslustre de um século, de um nome, ou de um pés ilustre, da humanidade enfim.
Vê como há depois a história olhar esse gigante, que tinha em si a morte, o bem, a luz e o crime. Que ora se eleva a um mundo altivo e coruscante e logo gera um mal que a glória não redime. Ele era um diplomata, um patriota, um marido, podia ser também um nobre benemérito levando o povo luso às concepções do justo, se em vez de ser feroz, de ter um gênio adusto voltasse ao sentimento um coração suave. Julgou que ser tirano era o mister mais grave do ministro de um rei. Fez um dossel de sangue ao tribunal da lei, pôs um manto de lucto aos hombres da justiça, pisou raivoso o clero, e foi ouvir-lhe a missa, e como afirmação da ideia monarquista dos nobres ao plebeu traçou a rubra lista. Como há depois a história olhar o atleta ousado. Pesando com critério os factos do passado, seguindo passo a passo o luminoso acesso da ciência e do progresso. Há muito que na Europa o sopro percorria da clara discussão da sã filosofia. Desde o século XII, a dúvida cristã buscava escalpelar o crânio de Seyton. Pierre de Abelard examinara a crença, e via já na fé uma utopia imensa. Breve, Tomás de Aquino, inimigo da razão, antepunha ao progresso a fera Inquisição. Mas Bacon, um Teuton, repele a fé caótica, e dando luz à óptica recebe uma intuição da ciência positiva. Então larga a rotina, e só na lide activa depois a base firme a ideia demonstrável. Foi ele um ser vidente, e concebeu provável, toda a glória vindoura, em seu nobre labor meditava o progresso enorme do vapor, mas como em sua frente a infâmia não assoma, foi um mártir da ciência, e vítima de Roma, a eterna desbragada, a eterna prostituta que as gerações enluta. Mas o germen vingou, surgiu em breve a imprensa, excelso meteoro, a realidade imensa que faz de Gutenberg um centro luminoso. Ia baquear em terra um Deus medonho e iroso, ia a ideia pulsar na mente e força do homem. E como as trevas somem os raios de um bom sol, assim o novo invento abria par em par a estrada ao pensamento. O gênio eternizava em breve a pomponace, e o forte Rabelais batia face a face a escolástica, e a lei teocrática e política, bem como o abuso anexo à concepção jurídica. A pétrea lusitana, a joia do Ocidente à Europa mostra então o poeta Gil Vicente, que assolta o clero hostil com látegos de risos, e nem sequer poupando os santos purais. Na praça era o judeu sujeito a atrocidades, na corte, de Manuel escarnecia os frades. Havia pois de um lado a força da rotina e do outro a ideia incuba a preparar a ruína. Mas em isto um sobressalto o cérebro sacode, Roma chega raivosa, e vê que nada pode. Copérnico afirmava a terra e a rotação, perdia o seu prestígio a santa religião. Forçoso era impedir a afronta de essa ideia. O sábio ponderou, que outrora na Chaldéia se havia já mostrado o movimento à terra, porém a Quiúria segue em furibunda guerra, e condenou-lhe a obra. Mas eis um lutador que a força audaz redobra, e com coragem fria procura no infinito as leis da astronomia. Inventa o telescópio e aplica-o logo ao seu. E o mundo olha assombrado o insigne Galileu, que segue passo a passo o trajeto eternal dos mundos pelo espaço. Se há nome que de glória esplenda no universo, é o de esse velho nobre que o clero punge e arrasta,
em dor e pranto imerso, mas que Aldinho descobre a esteira do futuro, a via dos rios que põe no progresso os rúbidos faroes. A queda do Oriente, estremecer convulso havia dado à ideia um vigoroso impulso, civilizando a mente e pondo em toda a parte o gosto da poesia, e pelos brilhos da arte. Então o áureo pés dos ínclitos varões produz um sol gigante o esplêndido Camões, a síntese do Dinho, um estro democrata assombro dos aidias, talento que arrebata. Que bela atividade! Um ciclo era uma escola de sublimado intento. Porém vê-se descer o manto de Loyola por cima desse advento, e logo a aurora se eia nas garas do terror, e logo a humana glória exprime no estertor que a prostra um assassino. Contudo avança o bem. Lútero, Raz e Calvino feriram mortalmente o abuso, a tirania e o repugnante agente das penas infernais, geradas no rancor das rainhas clericais. A luta assim travada é turbulenta e audaz. De um lado impera altivo o monstro Satanás. E do outro a aspiração das comprovadas coisas. A aurora veste lucto, a terra veste lousas, e o sangue corre a fluxo no precipício escuro. Mas ele fecundou os germens do futuro. Kepler, Newton, Brahe, tinham desfeito o mito da criação divina, os livros do infinito já tinham revelado, em frases de planetas da grande lei sidereal as deslumbrantes metas. Descartes ampliará as lúcidas conquistas e profundará o abismo as vãs ficções destas, e como o jesuitismo ergue-se um trono ao mal, surgiu-lhe o valoroso e hostil Blaise Pascal, com sátira cortante e lúcido critério, traçando-lhe no tempo o eterno cemitério. Desfibrava-se há pouco a lenda teológica, e punha-se a atenção na história geológica. Gognel, Jussieu, Buffon, tinham rasgado a entranha no vale, e na montanha, a esfera onde se agita o Dinho e o desatino. Seguiram-lhe o trajecto Pelas e Arduino, e todos, sem sentir, fizeram o passado esmorecer, ruir. A antiga história china opunha-se à utopia da lenda de Moisés, a ciência cada dia os cérebros levava a nova experiência, que em breve provaria a forte inteligência a história da matéria no mar, na vida, e morte, e sons, e luz etérea. Brotava na consciência a aspiração política, deixara a Inglaterra a fórmula mefítica, e em todos os sentidos se pressentiam já os túrbidos ruídos. Voltaire e Diderot entravam no futuro, desmoronando o muro que ainda protegia a treva e o fanatismo. Ficou pois fulminada a crença e o misticismo. Nenhum abrigo havia aos golpes do alvião vibrados pela firme e rija evolução. Os reis, mesmo a sorrir abriam o jazigo, onde ia sepultar-se o clero, o seu amigo, sem verem que a luida a base do edifício ou que tem por cima o ódio, e embaixo o precipício, desaba fatalmente em múltiplas bastilhas. Tinham sulcado o oceano as portuguesas quilhas, e o Dinho dos rios deixara esteiras certas à bela exploração das ricas descobertas. No clima luxuriante, e terras do Equador eram a flora e fauna os ninhos do esplendor, e o homem que estudava, o homem já sabia que Deus era ignorante, e muito, em geografia. Neste mar revoltoso é que se eleva o homem que uns coroam de luz, outros na campa somem. Sexta o Marques de Pombal, produto do seu meio,
trazia na consciência o salutar anseio das santas coisas belas. Mas um facto mental, o facto do atavismo, acorrentava-o sempre ao velho despotismo dos tronos e das celas. A corrente soprada além, da heróica França, fazia-lhe pulsar a majestosa esperança das criações mais caras, porém esse combate inimigo do direito, cedia tristemente à voz do preconceito, e às perversões ignaras. Demonstra-o fartamente o proceder confuso com que arrojava ao povo um turbilhão difuso de mortes e aflição, curando juntamente, e com visível glória, de lhe aplanar a rude e fria trajetória, por meio da instrução. Afirma-o sem rodeio o manifesto empenho com que guerreou Bocage, o sublimado engenho do século passado, por seus belos ideas, modernos e atestas, expostos com vigor, e com profundas vistas de um espírito avançado. Comprova-o a frieza usada com filinto que longe do seu ninho, o doce riso extinto, chorava, em lira de ouro, as ruínas da ventura, o azul do patriolar, as éguas do Mondego, e as vibrações do luar entre os jasmins e o louro. A etopeia social dos séculos transactos, reflecte-se e vigora em seus funestos actos. Fluctua sem cessar seu espírito viril, que ora se eleva ao belo, ora se entrega ao vil. Mas em ele transparece uma tendência rude que punge a leal virtude. A estática mental aperta-a pelos pulsos, e a dinâmica então imprime-lhe os impulsos da progressiva lida, e assim em este vai-vem lhe corre toda a vida. Porém, quando abordou a esta ânsia derradeira, deixava atrás de si a sanguinosa esteira, onde o espectro do pobre, e justo, e velho, e criança reclamam com vigor critério e segurança ao tribunal da história, onde serão julgados os sábios, os reiros, os reis e os celerados. Tenho atacado o clero, aspiro a excelsa luz, detesto o ignóbil lenho, e sinto por Jesus o afecto que daria a irmão, se irmão tivera, venero o positivo, e nunca avante a merda. Meus filhos, questos sus, o meu tesouro imenso, por quem me sinto grande, a quem adoro e incenso, as eras infantis que enleio na consciência, a força que me impele à luta da inclemência que aqui, em este pez de coisas pequeninas odeia a quem cultiva as rosas cristalinas no coração do bem, progresso e liberdade, seguem a religião do justo e da verdade, é a sua crença ideal, resume-se no amor do seu sentir filial. Mas tendo a mente forte e desprezando os ídolos, e combatendo firme os monumentos frívolos, políticos sociais, revoltam-me a consciência os actos tão brutais da vida do Marx, e vejo com tristeza o nome português coberto pelo horror, quando podia ser um foco de esplendor. A queda do jesuíta é justa, é razoável, expulsa essa barreira inimiga insuperável, podia a sociedade erguer-se da ignorância, dormir em paz a mãe, sorrir a loura infância ao pensamento novo, à santa aspiração. É digno de louvor quebrar a Inquisição os braços da vingança a ira da torpeza. Mas cobrem-se de lucto as leis da natureza, mas ouve-se um protesto, a palpitar fremente, ao ver, cheio de afronta, um mártir impotente, rojado pelo chão, manchado pela lama. E pelas nações clama a ideia humanitária, amena, e justiceira, vendo arrojar um ente à estúpida fogueira. E embora fosse um padre, embora um jesuíta, embora fosse irmão da raça atroz, precita,
a minha voz sentida protesta contra a morte imposta à malagrida. Protesto. E enquanto houver um coração de luz em peito de mulher, meu brado há de correr nos égulos do mundo, e em todo o mar fecundo. Sétima que se há de então fazer aos grandes lutadores, que lançam sobre a história as olorosas flores, e regam com seu sangue os frutos do porvir. Que fontes de esplendor iremos nós abrir ao vidente Danton, a Lincoln, a Blanqui, o mártir que sorri por entre a cerração da noite do tormento? Que havemos de ofertar aos sus do pensamento? Nunca apoiei Chers, nem o chacal da Rancho. Detesto a imanidade, e a vingativa astúcia. O sangue da comuna, as lágrimas de Gessa, formaram no silêncio a fulgida cabeça da indomável revolta. O monstro que comanda, em meio de uma escolta às manobras cruéis que geram a orfandade, é mais feroz que um tigre, e avilta a humanidade, e deve ter na mente a infâmia de Javé, e os ódios da serpente. Como hei de eu incensar a monarquista treva? Como hei de então louvar um ser de fronte ceva? Pombal beijou a pétrea, e espedaçou-lhe o seio, fez guerra ao preconceito, e postergou o anseio dos crentes do porvir. Levou seu nome à glória, e fel-o após cair. No sangue ainda escorrega quem segue a luz a história. A sã justiça nega um preito, a quem desdenha a humanitária via, e lança a liberdade às palhas da enxovia. Fique acima de tudo o límpido critério, formar uma cidade onde era um cemitério seria expor a vida aos mórbidos prejuízos. Vazar em molde infiel históricos juízos será viciar também o pensamento ao povo. Justiça. Há de o vindouro escalpelar de novo a nossa atividade, e então, tremendo encargo. Ou há de ter no peito um sentimento amargo ou há de achar mesquinha a obra dos avós. Salvemos o futuro, e que ele creia em nós. Fim. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book O Marquês de Pombal à luz da filosofia asterisco 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 Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law.
Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full project Gutenberg license please read this before you distribute or use it work to protect the project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d
The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license.
1.E6 You may convert to and distribute this work in binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in Section 3 below.
1.f1.f1 Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity,
you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible
by the way the state of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.